Muito bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas e agradecer a vossa participação neste evento, que se pretende que corresponda às vossas expectativas. Quando se pensou nesta ação, pensou-se numa ação que fosse uma conversa, que gerasse uma conversa, alguma que gerasse questões. Por isso mesmo, na organização, pensamos deixar os últimos 15, 20 minutos para perguntas e respostas, para poder haver essa troca de ideias, de questões. Antes de iniciar, quero deixar só uma nota, que hoje era para estar presente aqui connosco também o nosso diretor clínico, o Dr. Igor Santana, que infelizmente, por razões de doença, não é possível estar cá, e portanto, resta-nos desejar as melhoras do seu estado de saúde e, portanto, e que melhore rápido. O tema que hoje, ou o pretexto para o tema de hoje, é a comemoração do Dia Mundial da Coluna. Este é um tema que tem uma afinidade enorme com o trabalho, com o dia de trabalho, com a atividade profissional. É um tema que é muito discutido ao longo do tempo. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, de uma forma recorrente, vem abordando este tema, porque é um tema relevante em termos do impacto que tem nas pessoas, nas empresas, na sociedade em geral. Por isso mesmo já desenvolveu várias campanhas em 2000, em 2007 e agora até está a decorrer uma, que é aliviar a carga, locais de trabalho saudáveis. Portanto, também no âmbito, juntando estas duas situações, quer o Dia Mundial da Coluna Vertebral, quer a campanha que está a decorrer, aliviar a carga, locais de trabalho saudáveis, a SAGES tomou esta iniciativa e para falar mais especificamente sobre a coluna vertebral. E para isso convidou a Unidade de Cirurgia da Coluna Vertebral do Centro de Ortopedia do Hospital CUF Descobertas, e através do professor Jorge Mineiro, das pessoas Nuno Lance e André Barros, para falarem aqui um bocadinho connosco, dar uma perspectiva diferente daquela perspectiva que nós, enfim, no âmbito da saúde ocupacional, normalmente temos, que é um olhar exclusivo sobre a prevenção dos riscos, quais são os fatores de risco, e aqui a ideia era ter uma abordagem mais sistémica e ver as várias etapas, incluindo a forma de garantir o regresso dos trabalhadores ao trabalho e a sua reabilitação. Portanto, é um processo em contínuo e, portanto, ter esta visão mais abrangente sobre este fenómeno. Eu vou, sem grande demora, dar aqui alguns números que eu creio que são importantes. Quem trabalha na área da segurança e saúde conhece estes números, mas as empresas, os gestores, é muito importante ter esta noção. As lesões musculoesqueléticas é uma das causas mais comuns de incapacidade e faltas ao trabalho. São aquelas que provocam o maior tempo de ausência ao trabalho. 3 em cada 5 trabalhadores da União Europeia apresentam lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho e 60% dos trabalhadores identificam como as lesões musculoesqueléticas como sendo graves. Destas lesões musculoesqueléticas, 43% são as costas, aquelas em que é a parte do corpo mais atingida, portanto, a coluna vertebral sendo a parte do corpo mais atingida. Dor crónica. Há vários estudos, fazer aqui só esta referência. Entre 2005 e 2013 houve um aumento de cerca de 16,2% de causas de lesão atribuídas à dor lombar. A dor crónica nos países europeus afeta entre 5% e 19,9% da população portuguesa. Em Portugal, em 2010, foi feito um estudo profundo e que chegaram a esta estimativa de custos relacionados com os consumos médicos, os exames, tratamentos, o absentismo laboral, o abandono precoce do mundo do trabalho, cerca de 4.611 milhões de euros. E, por fim, as dores nas costas representam a segunda maior causa de visitas às urgências hospitalares. Portanto, enfim, está aqui, acho que há aqui argumentos para considerar este tema como um tema relevante e que deve ser estudado, trabalhado e tentar, no fundo, minimizar. Para terminar, há aqui uma imagem
publicada pelo Florentino Estranheira da Escola Nacional de Saúde Pública, num estudo que fez em 2011, em que faz aqui uma boa síntese de como é que se pode perceber a questão das lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho. Tem aqui uma sequência que é a sequência normal, fadiga, desconforto, dificuldades ocasionais, depois passa para a dor ocasional, depois a sintomatologia torna-se aguda e depois passa a lesão, incapacidade e inaptidão. Este é o percurso normal das lesões musculoesqueléticas, não havendo intervenção, quer nas condições de trabalho, quer nas formas de organização de trabalho e ainda no tratamento eficaz de quando as lesões se tornam crónicas. E, portanto, a visão aqui que se pensa é, então, quando os vários processos anteriores falharam, a prevenção de riscos, etc., por aí fora, como é que e a doença está declarada, se é possível fazer alguma coisa para evitar que haja incapacidade e, por fim, inaptidão. Por isso, foi, como referi, feito o convite à Unidade de Cirurgia da Coluna Vertebral e temos aqui hoje presentes o professor Jorge Mineiro, que já fiz referência, que é o especialista da unidade da cirurgia da coluna vertebral, o professor André Santos Barros é especialista e que está a desenvolver este trabalho também no Hospital Vila Franca de Xira, e o professor Nuno Lança, que faz parte também desta unidade e que está desde 2015 no Hospital de Santa Maria, e passava a palavra então ao professor Jorge Mineiro. Obrigado. Olá, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui e agradeço à SAGES, portanto, ter abordado, e vamos abordar um tema que normalmente é pouco falado, que é a relação daquilo que nós chamamos de dores nas costas, que tem um nome mais pomposo, chamado raquialgias, e a atividade profissional. Há muita gente que fala, de facto, do que são as dores nas costas como a doença crónica que existe em todo o mundo, outros na sua relação hoje com a atividade desportiva, porque está na moda fazer desporto, mas a sua relação com a atividade profissional é uma coisa que pouca gente fala. Embora tudo isto tenha alguma relação, e aquilo que nós decidimos aqui fazer hoje foi, entre nós os três, dividir um bocadinho os temas, embora estes compartimentos não são estanques, como vão ver, de maneira que um falasse um bocadinho sobre a parte anatómica, da qual é essencial, outro falasse um bocadinho da parte da clínica, que é, no fundo, a sintomatologia que muitos de nós temos no dia-a-dia e que pode ou não pode ser de valorizar, e, por outro lado, o que é que nós poderemos fazer para combater e evitar que estas lesões possam progredir e chegar à tal fase, como acabámos de ouvir, que nos vai levar ao absentismo do trabalho ou à má qualidade de vida com o trabalho que nós muitas vezes gostamos imenso de praticar, mas que por outras razões não o conseguimos fazer. E assim eu ia mostrar então alguns slides, e a primeira coisa que eu ia dizer é que o corpo humano de facto está muito bem feito, como todos sabemos, e nós, ortopedistas, pela parte óssea, valorizamos imenso o que é um coração, valorizamos imenso o que é um cérebro, são dois órgãos essenciais, mas se não tiverem esqueleto, pouco servem. E, portanto, o esqueleto é uma das partes essenciais para o nosso bem-estar e para podermos gozar qualquer uma das outras funções. Nesse sentido, ele só é um órgão que nos dê qualidade de vida se nos conseguir dar se nos permitir realizar todas as nossas tarefas que nós temos no dia-a-dia, sem dor e sem sofrimento. Mas para isso é preciso um equilíbrio. Esse equilíbrio, e vale a pena as pessoas pensarem que ao estar de pé, há uma posição em que é aquela posição ideal onde nós gastamos um mínimo de energia. E esse mínimo de energia tem que haver um equilíbrio entre a parte da muscular, da parte de trás e da parte da frente do corpo humano. E este equilíbrio é que nos mantém esta atividade. Se não acontecer isto, aquilo que nós verificamos, e todos nós temos exemplos, não só na família, mas colegas de trabalho, em que se não conseguirem manter este equilíbrio que nós chamamos na posição vertical, ou seja, o equilíbrio ortostático, nós encontramos pessoas que têm deficiente postura, muitos deles inclinados para a frente. E isso muitas vezes advém pura e simplesmente da fraqueza muscular
da musculatura da parte de trás das costas, em que, como não é suficiente, a pessoa de manhã levanta-se ainda relativamente bem, mas ao longo do dia essa fraqueza vai se instituindo e, obviamente, a pessoa vai piorando a sua postura, e isso acontece a qualquer um de nós, comum dos mortais. Não é preciso ser doente para isso. Todos nós de manhã temos uma postura que é uma postura mais correta do que aquela que nós vamos ter ao longo do dia. Além da parte muscular, a segunda estrutura que é extremamente importante para o nosso bem-estar é uma estrutura que se chamam os discos intervertebrais, e que eu iria pedir então que mostrasse então os slides, só para vos dar um bocadinho de uma ideia. Os discos intervertebrais funcionam como os nossos amortecedores da coluna. E o saltar, o pular, o dobrar, o carregar um peso, e todas estas atividades só são permitidas porque nós não somos um cepo inteiro e, portanto, temos variadíssimas 32 peças, que todas elas são articuláveis e que, portanto, nos permitem mexer. E se olharem, por exemplo, para este corte do disco, vocês veem que no meio do disco, isto é uma estrutura aqui de 70%, 70% a 80% é água, e que é um gel. Portanto, se é um gel, isto permite ter uma mobilidade de 360 graus. E, portanto, ou para inclinar para trás, para o lado, para a frente. E não só isso, como na periferia do disco, tem também esta zona dos que vêm aqui, que é uma zona que tem uma série de ligamentos, chamada anel fibroso, que é a estrutura extraordinariamente forte que nos permite pôr de pé, carregar pesos e fazer uma série de tarefas sem que estes discos rasguem ou se partam. E então, o que é que isto acontece? Acontece que normalmente, numa idade muito jovem, estes discos têm uma certa vascularização, mas depois toda a nutrição do disco dá um certo bem-estar, vem exatamente da parte no chamado prato discal, ou seja, a nutrição do disco, deste nosso amortecedor, vem da parte óssea, que vem acima ou abaixo. Este fator permite, quando os discos estão em bom estado, que, como veem, 85% da carga, quando estamos de pé, passa por parte da frente da coluna. A parte de trás, onde está a musculatura, tem umas pequeninas articulações, onde apenas tem cerca de 15% da carga passa por aí, mas, como veem, é este órgão ou esta estrutura vital que se chama disco intervertebral, que permite todos estes posicionamentos que nós adquirimos de uma forma natural ou forçada no nosso dia-a-dia. Portanto, num disco normal, o disco normal é um disco alto, é um disco hidratado, é um disco que nós chamamos juicy, é um disco alto. Mas à medida que o disco se vai estragando, e nenhum de nós hoje em dia podemos observar pessoas que têm 90 anos e que fazem meias maratonas ou mais, e que têm uma estrutura física extraordinariamente boa, mas mesmo esses, a partir dos 30 anos, o nosso esqueleto começa a apresentar os primeiros sinais de desgaste e de envelhecimento. E o órgão e a coluna é uma das estruturas onde isto acontece. E alguns destes discos nós não sabemos bem se por uma causa só mecânica, mas a causa mecânica tem um fator preponderante se o background e o tecido que existir já for um tecido. Hoje em dia nós valorizamos muito a predisposição genética que determinadas famílias têm, em que têm maior incidência de hérnias discais, por exemplo, e, portanto, há famílias onde a predisposição das dores nas costas e de uma série de outros fatores, onde se for introduzir um fator ambiental que é mal tolerado, carregar pesos, fazê-lo em posições que não são normais, rapidamente estes discos vão evoluir então nesta posição de ser um disco alto e juicy para ser um disco que é um disco mais baixo, um disco, como se vê aqui, que rasgou e que deixou então sair para trás, e este para trás é para dentro do canal onde se formam as tais hérnias discais. E aqui vale a pena as pessoas perceberem, se olharem, tem as duas estruturas que são os ossos, no meio tem o disco intervertebral e é logo atrás do disco que sai a raiz do nervo ciático, se estivermos a falar da coluna lombar.
E, portanto, em todas aquelas situações em que se vai verificar um desgaste do disco, e é fácil de perceber que em determinadas posições, como seja a posição de pé, a pressão hidrostática em cima destes discos aumenta exponencialmente. E o que é que acontece nestas situações? O disco, como tem a sua estrutura rasgada, vai colapsar e vai alargar como se fosse um pneu furado. E então vê-se que a saliência do disco aqui para trás, e se lembrarem que este é o buraquinho onde passa o nervo, obviamente estes doentes vão ter algumas queixas, que são aquelas queixas de dor irradiada ao membro inferior, que é, em certas situações, uma coisa que se chama uma ciática. E então, o que é que se passa? Daquele disco que vocês viram há pouco, que tinha um gel no meio, e era um disco hidratado, era de facto uma estrutura extraordinária, que absorve grande parte do impacto e que nos permite ter uma vida de relação perfeitamente normal e com qualidade. Quando chega a esta fase, o disco é um disco desidratado, é um disco que parece uma borracha dura, cheia de gorgulhos, como veem aqui, e são muitas vezes estes fragmentos e estes gorgulhos que migram e que vão dar origem às tais hérnias discais que vocês já ouviram falar. O que tem a tradução não só na radiografia, mas também clinicamente, na diminuição da altura dos discos, e é uma das razões porque as pessoas com o envelhecimento vão perdendo a altura. A altura não é essencialmente à custa do osso, é muito à custa da diminuição dos discos intervertebrais. E vocês veem, este é um ongoing process, portanto é um processo que vai continuar e que vai terminar depois numa fase em que, quando os discos estão muito colapsados, com o andar dos anos, vai levar a artroses com falta de superfície articular, como veem aqui, e isso, no fundo, como uma artrose em qualquer região do esqueleto, vai provocar dor e sofrimento em muitas ocasiões, não só no trabalho, mas mesmo depois nas nossas situações de descanso. Pode-se pensar que há profissões que são de maior risco, como, por exemplo, trabalhar um estivador, teoricamente, por ser uma profissão em que tem que carregar pesos, todos os estivadores têm dores nas costas, e poderíamos pensar que, não só como o Steve Johnson, que um jogador extraordinário, Magic Johnson, um jogador extraordinário de basquete, ou o Tiger Woods, como sabem, são duas profissões que pesos fazem poucos, mas o simples, a mudança tão rápida de posição e de direção num piso que é rápido, vai levar a um desgaste enorme dos discos da coluna intervertebrais e, como sabem, Tiger Woods já vai na 4ª cirurgia da coluna, fruto exatamente deste tipo, não só das mudanças rápidas, mas de uma coisa que o golfe tem em particular, que é o swing. A nossa coluna e estes discos que vos acabei de mostrar são extraordinariamente resistentes à pressão axial, mas tudo o que seja com rotação é um dos movimentos que rasga os discos. E para quem tem profissões em que de facto se tem que dobrar, pegar em pesos e fazer determinadas destas tarefas, ou o faz de uma maneira correta, ou então é um passo muito largo para vir a desenvolver algumas destas tarefas. E então aquilo que acontece é que se vai inverter então os pesos, o peso em vez de passar pela parte da frente da coluna vai passar pela parte de trás, que não está desenvolvida e preparada para esse efeito, e então grande parte das queixas vão se desenvolver. Nós sabemos que numa fase muito precoce, em destas alterações degenerativas que começam bem cedo na nossa vida, o tratamento é todo o mesmo. Sabemos muito bem que quando a pessoa é mais velha ou quando tem os discos já todos muito estragados, a alternativa que temos para oferecer é muito pouca. Aquilo que nós vamos hoje ouvir falar é o que é que nós podemos oferecer às pessoas nestas duas primeiras fases para tentar evitar uma progressão deste tipo de alterações. E é assim que acontece, em que, ao longo dos anos, com o desgaste das vértebras, estes discos tornam-se incompetentes para a função, que é a articulação entre as várias articulações,
que são as vértebras, e vão provocar alterações, não só as artroses, como vos mostrei, mas uma coisa que se chamam listeses, ou seja, as vértebras a escorregarem em cima uma da outra, e isso é causa de dor e mal-estar nestas pessoas. E pronto, eu vou então passar a palavra agora ao meu colega, ao Dr. André Barros, que vai falar um bocadinho aqui da clínica. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, é sempre um gosto poder partilhar aqui a nossa experiência e o nosso conhecimento aqui, falando um bocadinho da lombalgia na parte clínica. O termo lombalgia por si só já é uma definição de um sintoma, mas nós encaramos como uma patologia. Lombalgia significa dor nas costas, ao fundo das costas, na região entre as costelas e a bacia, e tudo o que for uma dor nessa zona nós podemos chamar de lombalgia. Aplicando aqui um bocadinho mais à parte laboral, na maior parte dos casos o que acontece é uma dor de origem muscular, mas há uma tremenda outra série de etiologias que pode causar este sintoma e que nós temos de abordar. Este é um tema extremamente interessante e muito é uma queixa muito generalizada. De facto, na população adulta, se considerarmos a população adulta, sabemos que cerca de 80% dos adultos vai pelo menos ter uma crise de lombalgia ao longo da vida. E só que parece aqui o compartilhamento da tela. Peço desculpa. Okay. Peço desculpa. Aqui só. Nem como eu falava, a incidência na população adulta de lombalgia é cerca de 80%, ou seja, 80% de nós vamos ter pelo menos uma crise ao longo da vida, e nós sabemos que esta crise, na maior parte das vezes, não é única. Tanto que o fator mais importante que nos leva a ter uma nova crise é ter uma crise prévia. Este é o principal fator de risco. Portanto, a partir do momento em que entramos aqui nesta cascata da lombalgia, temos tendência a ter crises recorrentes. E isto é, de facto, tão universal que a lombalgia é o segundo motivo mais frequente para as pessoas recorrerem a serviços de saúde, logo atrás das infecções respiratórias. Quando falamos de queixas relacionadas com a atividade laboral e com o trabalho, realmente a lombalgia destaca-se como um dos principais fatores que levam às queixas das pessoas, e se perguntarmos, cerca de 1/4 das pessoas teve pelo menos uma crise de dor lombar associada à sua atividade profissional nos últimos 3 meses, e é de facto a principal causa do absentismo laboral, que numa crise de lombalgia pode durar cerca de 1 semana, mas até 6 semanas, isto com impacto significativo, obviamente, não só para a pessoa, mas também para a sua produção e para as entidades empregadoras, muito obviamente. E as causas, quando falamos em contexto de trabalho, as causas para esta lombalgia são várias. E deve sobretudo à maneira como nós solicitamos, como nós usamos a nossa coluna lombar. E podemos falar de riscos devido à sobressolicitação, a solicitação indevida e a subsolicitação. Ou seja, praticamente tudo pode levar a dor de costas, portanto, nós não somos feitos para trabalhar, é a conclusão que podemos tirar daqui. Quando falamos de sobressolicitação, é uma atividade que até pode ser feita de uma forma correta, mas pela carga ser excessiva ou por número de repetições ser demasiado, leva a que haja o desenvolvimento da patologia. Já na solicitação devida, o que acontece é que estamos a exercer uma determinada função de uma forma incorreta. Como o professor estava a falar, nós somos muito capazes de suportar cargas em ortostatismo, ou em pé e na posição ideal, mas quando nos é exigido uma inclinação do tronco, uma torção, particularmente quando estamos a carregar pesos, as forças exercidas sobre a nossa coluna lombar podem ser extremamente prejudiciais, e há determinadas profissões que são propícias a isso. Vemos aqui algumas imagens, por exemplo, trabalhadores de construção civil, um canalizador, um mergulhador, é obrigado a fazer cargas, a exercer força em posicionamentos que não são os mais corretos.
Hoje em dia falamos cada vez mais na subsolicitação, que é o problema do sedentarismo, e do trabalho secretário, trabalho sentado, que foi agravado muito recentemente por causa da pandemia e esta nova mudança de trabalhar em casa aumentou drasticamente o número de horas que nós passamos sentados, muitas vezes numa posição incorreta. Esta imagem é perfeitamente exemplificativa daquilo que acontece quando trabalhamos em casa e não temos equipamentos adequados, como temos às vezes no local de trabalho. Vamos logo aumentar a nossa tendência para ter aqui algumas queixas. Não temos a cadeira mais adequada, não temos uma cadeira com apoio lombar, a cadeira não tem regulação em altura, não tem apoio de braços. Trabalhamos com um computador portátil em vez de trabalhar com um desktop, um monitor externo, um teclado, um rato, e aumentamos o número de horas que estamos sentados a um computador. Ainda por cima na pandemia isso condicionou não só a atividade laboral, mas também atividades sociais, era tudo à distância, até os concertos à distância, os encontros de amigos à distância, e passámos de uma pessoa que passaria 4 horas por dia sentada, passa 6 horas, 8 horas sentada, e já se fala de uma patologia que é da sitting disease, que é a doença associada a este tempo prolongado de estar sentados, que tem consequências não só a nível musculoesquelético, como estamos a falar, mas também em termos cardiovasculares. A tendência para a diabetes aumenta 90%, se tivermos mais do que 6 horas por dia sentados, aumentamos 90% a nossa tendência para ter diabetes, e aumentamos o mesmo, diminuímos a nossa a probabilidade de morte vai aumentar num prazo relativamente curto. Falamos muito de causas físicas, falamos muito do excesso de peso, dos movimentos feitos de forma incorreta, mas não podemos esquecer que há muitos outros fatores que podem contribuir aqui para as queixas de dor lombar. Nós sabemos que as condições laborais são um aspecto muito importante e temos fatores de risco que estão documentados, que se associam ao tipo de contrato de trabalho, aos ciclos de trabalho, com as pausas que se fazem entre cada turno de trabalho e até determinados grupos ocupacionais, como o professor falou, mas também muito importante, e não menos importante que os outros, é a parte psicossocial, é o equilíbrio entre o trabalho e a família, o ambiente da equipa e a segurança no trabalho, não só em termos físicos de segurança, mas do contrato de trabalho, ter um contrato estável, uma segurança na empresa em que se está, também é um fator importantíssimo, não para o desenvolvimento da lombalgia, mas sim para a forma como nós lidamos com a doença e a capacidade que temos de lidar com a dor e a maneira e o sofrimento que isso nos causa. Quando falamos de lombalgia, como eu estava a dizer, estamos a falar de uma dor na zona das costas. A causa mais frequente normalmente é muscular, então quando falamos de atividade profissional é uma causa muscular. Pode ser associada a uma carga excessiva, mas às vezes é simplesmente um movimento simples que fazemos com uma flexão do tronco. Pode ser, por exemplo, a calçar um sapato, a entrar no carro. Não é preciso ter uma carga importante para se desenvolver a lombalgia. É frequente as pessoas dizerem que sentiram um estalo, que sentiram um esticão, uma impressão repentina no fundo das costas, e as pessoas costumam dizer que fiquei bloqueado. Estava com o tronco fletido e já não consegui esticar novamente, e obviamente que isto assusta, ficam muito preocupadas, pensam logo na hérnia discal, pensam logo em problemas mais graves, que na esmagadora maioria das vezes não é. Esta dor pode-se manter durante algum tempo e mesmo sem ter uma causa importante subjacente, mesmo sendo só uma questão muscular, pode durar até 6 semanas uma lombalgia simples. Aliás, as recomendações dizem que lombalgias com 4 semanas, até às 4 semanas, nem têm de ser investigadas do ponto de vista de exames complementares, mas pode-se fazer um tratamento conservador, desde que não haja, obviamente, fatores de risco. Habitualmente, estas lombalgias mais simples não têm irradiação para as pernas, ou seja, a dor não desce para os membros inferiores, e a pessoa queixa-se que se sente travada, não se consegue erguer, não se consegue pôr de pé, tem muita dificuldade na alteração de posicionamentos, tem dificuldade ao rodar na cama até, por exemplo, mas não tem sensação de formigueiros, não tem a dor irradiada, como eu estava a dizer previamente. E por vezes pode durar um tempo prolongado, como eu estava a falar, sem ter uma causa subjacente. O professor falou sobre a questão das hérnias discais, também são uma causa frequente de dor lombar, mas neste caso aqui o fator que nos permite distinguir de uma dor muscular de uma hérnia discal é a questão de tal compressão
de uma estrutura neurológica que vai provocar a dor descendente ao longo do membro inferior, num determinado território específico. Normalmente uma dor aguda, às vezes uma sensação de queimadura, pode ter uns formigueiros associados, uma alteração de sensibilidade da perna. A pessoa tem tendência a encolher-se, a infletir-se o tronco para aliviar a dor na perna e é realmente isso que a vai incomodar mais. Portanto, quando temos uma dor mais irradiada do que dor lombar, devemos pensar na hipótese da hérnia discal, que tem aqui maior impacto na dor dos membros inferiores. A questão da instabilidade e da dor discogénica, da questão do desgaste do disco e do desgaste das articulações da coluna, leva-nos aqui a um fenómeno de instabilidade que dá uma dor típica da instabilidade. As pessoas queixam-se de dor quando alternam as posições, por exemplo, ao levantar-se da posição sentada para começar a andar, a pessoa queixa-se de dor. Queixa-se de dor quando está há muito tempo parado em pé. Estas pessoas com instabilidade da coluna lombar preferem estar a fazer uma marcha tranquila, calma, do que estar parados em pé. E também têm queixas quando passam muito tempo sentados. Portanto, a posição sentada de forma prolongada também é um desconforto que nos pode levar a pensar na questão da instabilidade e da patologia mais degenerativa. É uma dor que habitualmente pode irradiar até à zona das nádegas, pelo esforço muscular compensatório que temos aqui de exercer para compensar todos aqueles mecanismos degenerativos. Habitualmente não faz a irradiação para as pernas, a não ser que, secundariamente a esta estabilidade, tenhamos então a compressão das estruturas neurológicas que nos vai dar então os sintomas nas pernas. E quando falamos disso, quando falamos de um canal estenótico provocado por uma instabilidade, o que as pessoas se queixam é quando tentam fazer uma marcha mais prolongada, digamos superior a 15, 20 minutos, pode acontecer uma sensação de cansaço e de dor em ambas as pernas, particularmente na zona dos gêmeos, que obriga a pessoa a sentar-se. Tem de sentar para aliviar aquela dor. Se ficar parada em pé, habitualmente a dor não passa, como tinha falado previamente, até pode manter e gravar a dor lombar. Mas, como eu disse, a maior parte das queixas e a maior parte das vezes, quando falamos de dor associada ao trabalho, é uma dor muscular. Devemos estar atentos a alguns sinais de alarme que nos levam a pensar noutro tipo de patologia. Como eu estava a dizer, a dor irradiada pelos membros é um sinal de alarme, pode não ser só uma dor muscular. A perda de força nas pernas também, obviamente, é um sinal de alarme. A perda de sensibilidade nas pernas. A dificuldade do controle dos esfíncteres aí é um fator, é mesmo um red flag para termos uma avaliação urgente por um médico. A dor que surge à noite, que acorda o doente à noite, é um sinal de alarme. Ou quando a dor se associa a febre, perda de peso, suores noturnos, são motivos para rapidamente consultarmos um médico para sermos corretamente avaliados. Mas isto lá está, são as exceções. São fatores de risco que devemos estar atentos, mas são as questões menos frequentes, na maior parte das vezes, é uma lombalgia simples de origem muscular. Os tratamentos são vários, devemos pensar no tratamento logo de início na prevenção, mas vou passar a palavra ao Dr. Nuno Lança. Deixe-me só, enquanto o Dr. Nuno Lança prepara a apresentação, só por aqui uma questão aqui ao Dr. André Barros, que eu penso que uma das coisas que era importante e que muitas vezes nos aparece um pouco confuso nas consultas é que a dor que vai para o membro inferior, nem toda a dor é ciática. E eu gostava um bocadinho que separasse um bocadinho, porque a distribuição dos nervos que vêm da coluna, só pelo facto de irem para os membros inferiores, não é tradução de qualquer dor que vai para a nádega, ou principalmente para a coxa, seja ciática. Sim, como estavas a falar, a questão da dor ciática é uma irradiação mais distal, dependendo do nervo que está afetado, pode afetar a parte anterior, mais anterior da perna, mais abaixo do joelho. Mas vai abaixo da perna, abaixo do joelho, pode ir até ao pé, pode atingir o dedo grande do pé, os menores ou por baixo, conforme o nervo que está afetado, mas é diferente daquela dor que eu falava para a região glútea, para a face posterior das costas, que é mais uma compensação muscular e uma dor secundária à tal instabilidade, à tal patologia degenerativa. E que pode não vir da coluna em si, as sacroiliacas, há outras estruturas da própria bacia que podem dar dor irradiada
para o membro inferior e que não são, e portanto é preciso a pessoa saber distinguir, e pessoas que estão sentadas muitas horas, muitas vezes o facto de estarem sentados, a dor pode ser uma dor que não seja vertebral e por isso tem que ser esclarecida pelo médico. Sim, é comum o doente com artrose da anca, por exemplo, Exato. vem à nossa consulta e queixa-se de uma dor irradiada pela perna, muitas vezes está convencido que é uma dor ciática, na verdade, o que se passa é uma artrose da anca, com uma artrose das chacras ilíacas, por exemplo. Eu acabava por aproveitar este minuto para extrapolar um bocadinho se a sintomatologia da coluna é muito semelhante nos seus vários setores. E muitas vezes aquilo que temos na coluna lombar, temos também na coluna cervical. E principalmente, de certeza, que muita gente que está a ver esta sessão, se calhar que são pessoas que têm um trabalho muito administrativo. E a dor nas costas, a dorsalgia, muitas vezes a dor que fica entre as omoplatas, ou mesmo na região dos trapézios, é, como o doutor André disse, uma dor muito consequência da insuficiência postural, da insuficiência muscular. É a pessoa que trabalha às 8 ou 10 horas seguidas, depois vai para casa a correr, tem filhos para tomar conta, tem o resto da vida da casa para fazer, no outro dia repete-se, e cada vez mais, à medida que os anos vão passando, perde massa muscular. E essa massa muscular é essencial para o nosso bem-estar, como vão ouvir aqui da parte do doutor Nuno Lança. E eu passava-lhe a palavra. Bom dia a todos, obrigado pelo convite para estar presente nesta pequena conversa e as duas apresentações, as duas introduções que foram feitas ilustram perfeitamente e dão aqui o mote aos princípios terapêuticos da patologia síntoma dolorosa da coluna vertebral, em que nós, como cirurgiões da coluna, e eu começava um bocadinho pelo fim, operamos um pequeno número destes casos, porque a maior parte dos casos o tratamento instituído é o conservador. Então, para limitar um bocadinho a nossa estratégia terapêutica, eu começaria por definir que casos é que nós operamos. Nós operamos quando o quadro de dor é muito arrastada, é persistente, é incapacitante, provoca uma perda de qualidade de vida dos pacientes. Quando existe um conflito neurológico com déficit associado, como o André Barros explicou, quando existe uma instabilidade e, em casos muito mais raros, quando existe uma doença que provoca dor, nomeadamente infecções da coluna, neoplasias, deformidades, mas isto num número muito reduzido de casos. Portanto, eu diria que a maior parte da estratégia terapêutica, e aproveitando um bocadinho as palavras do professor, que referia que o nosso corpo é muito bem constituído, os mecanismos reparadores também estão muito bem organizados. Portanto, o doente e o médico, como recomendador, têm que garantir que todas estas estratégias de reparação residual e de reparação e de melhoria da dor têm todas as condições para que se façam, porque é possível e por isso é que na maior parte das vezes a sintomatologia passa no decorrer destas primeiras 6 semanas. Portanto, a principal estratégia que nós utilizamos para tratar a dor lombar é perceber fundamentalmente a causa de dor, e o tratamento deve ser dirigido à causa de dor, mas é que na maior parte dos casos, como é uma causa inespecífica, multifatorial, apenas temos que aguardar e assentar a nossa estratégia terapêutica na melhoria e na otimização das condições desta reparação. A estratégia preventiva é a nossa segunda arma de tratamento, e diria que será, se calhar, a principal, para que estes casos ocorram com menor incidência. E que tipo de dor é que nós recebemos na nossa consulta e que nós tratamos? Como o André referiu, é a dor que surge quando há um movimento brusco que é inesperado, é uma dor que surge quando há uma sobrecarga postural prolongada na posição sentada, é uma dor que surge quando há um esforço demasiado elevado para uma constituição musculoesquelética muitas vezes inadaptada à condição que se está a realizar, e é também, como o professor referiu, uma dor que pode surgir no contexto do envelhecimento, da perda da integridade tecidual das estruturas que funcionam.
E, como o professor disse, o nosso enfoque deve basear-se muito na otimização da estrutura muscular e do equilíbrio de todos os músculos que participam no equilíbrio da coluna vertebral. Não é só necessário haver um fortalecimento muscular, mas é fundamental haver um equilíbrio entre grupos musculares antagónicos que participam em movimentos, em posturas estáticas, em posturas de transição, em movimentos de transição, como é o levantar ou mudar de posição, e é preciso haver um equilíbrio entre a força destas estruturas e o seu custo de movimento com a flexibilidade. Se tudo isto estiver otimizado, e é isto que nós devemos recomendar aos nossos doentes, é muito mais fácil a reparação tecidual, muito menos provável a repetição de episódios de dor, como o André falava. Temos também, em alguns casos, doentes que nos aparecem por dor que surge em movimentos no extremo da amplitude ou mecanismos traumáticos, que também muitas vezes podem resultar em lesões mais graves e que precisam de tratamento cirúrgico. Mas também a dor discogénica com compromisso radicular que irradia e que precisará, em algumas circunstâncias, de tratamento cirúrgico. Temos aqui alguns exemplos de mecanismos teciduais de lesão, nomeadamente os esforços demasiados em que pode haver uma pequena ruptura muscular, movimentos, fenómenos de sobrecarga pela postura prolongada em determinadas posições, a hérnia discal que vai comprimir a estrutura neurológica e que pode provocar dor, ou, como o professor falou também, no final da cascata degenerativa, uma perda do espaço normal da amplitude e do conteúdo e do continente da coluna vertebral com compressão radicular nos extremos das idades. Mas não nos podemos esquecer também que nós temos um estilo de vida urbano com alguma incidência de ansiedade, com a questão do teletrabalho prolongado nos últimos anos, com hábitos alimentares que são muitas vezes desadequados e com posturas também desadequadas. E tudo isto são fenómenos que vão dificultar os mecanismos de reparação tecidual e que nós devemos estar atentos. A par disto, o estilo de vida citadino, urbano, em modo de piloto automático, juntam-se muitas vezes fenómenos de ansiedade, perturbações do sono, de stress agravado. Portanto, todas estas variantes e todos este espectro de fenómenos vão contribuir para que haja dificuldade na reparação e na melhoria. Portanto, são aspectos que nós devemos, digamos assim, escrutinar na nossa apreciação de dor vertebral para poder recomendar as melhores estratégias terapêuticas. E as melhores estratégias terapêuticas passam, como eu disse, por estratégias preventivas de recomendação de melhoria ergonómica no trabalho, tanto na relação da altura da cadeira com o posto de trabalho, com a possibilidade de realizar trabalho em períodos com mudança de posição, como as standing stations, alertar para os modos de vida em piloto automático, em que não há um cuidado com períodos na agenda semanal de descanso, de realização de exercício físico ou de outras atividades que podem promover alguma libertação de stress, nomeadamente a realização de hobbies ou de atividades criativas que podem ajudar a libertar algum stress e a controlar o aspecto psicossocial, como o André falava. Em respeito à nossa recomendação do exercício físico, nós devemos abordar esta questão como o atleta aborda a sua atividade profissional. O atleta, para estar a 100% numa prova, não faz só aquela atividade, prepara-se em ginásio, assume uma multidisciplinaridade de treinos e, neste contexto, os doentes, nós costumamos recomendar muitas vezes treino de mobilidade articular, o treino de alongamentos das estruturas musculares, o treino de força, o treino de fortalecimento muscular das estruturas que participam no nosso equilíbrio postural. É importante também recomendar algumas estratégias de treino dinâmico, nomeadamente o treino funcional como o Pilates, e nunca esquecer uma atividade física que o doente goste, porque se o doente for recomendado fazer exercício físico para prevenir este sedentarismo e esta estratégia mais sedentária da sua vida, se não for realizar uma atividade que goste,
é pouco provável que seja eficaz esta nossa recomendação. Portanto, quando recomendamos o treino do exercício físico, nós costumamos recomendar esta diversidade de modalidades e incluir sempre, em maior ou menor percentagem, consoante a clínica e consoante a patologia que o doente apresentar, algum período de uma atividade que o doente tenha interesse em realizar. Em relação ao tratamento da dor aguda, claro que passa sempre por um suporte medicamentoso, em que nós muitas vezes costumamos recomendar alguma medicação para tratamento da dor aguda. Os analgésicos anti-inflamatórios não esteroides são a nossa primeira arma de ajuda. Os relaxantes musculares é um pouco controverso e a Sociedade Europeia da Dor recomendou recentemente, portanto, nas suas guidelines, não demonstra uma eficácia significativa a nossa prescrição de relaxantes musculares, mas recomenda sim a permanência de um estilo de vida ativo e fazer pequenos ciclos de indicação nível 1 para controlar a dor aguda, porque na maior parte dos casos é o suficiente para a melhoria. Claro, estratégias de reabilitação, também e com o apoio da medicina física e reabilitação, com diferentes também estratégias terapêuticas que já falei anteriormente. E deixando a estratégia cirúrgica para a última instância. Quando nós falamos em tratamento cirúrgico, falamos muitas vezes em estratégias de descompressão, em estratégias de melhoria do espaço das estruturas que estão apertadas. Falamos muitas vezes na necessidade de reconstrução desta estrutura de estabilidade que é o disco intervertebral. Podemos muitas vezes promover estabilidade a nível da coluna vertebral e, como disse, e completando a primeira mensagem, o tratamento deve ser dirigido à dor. E deixaria aqui um pouco à discussão, não me querendo alargar para territórios mais específicos em relação ao tratamento cirúrgico. Eu penso que aqui tiveram um bocadinho uma visão geral do que são alguns dos temas, em que tentámos relacionar um bocadinho as alterações que com a idade se vão instalando em todos nós, um bocadinho o que é que com a atividade profissional em diversos setores, o que é que acontece, qual é a parte clínica que as pessoas devem valorizar e, por outro, qual é a maneira de prevenir. Eu acho que esta é a maneira de envelhecer. Envelhecemos todos, não há ninguém que consiga fugir, embora uns aceitem com mais facilidade do que outros. Mas eu penso que não temos outra forma de viver se não aceitar. Eu acho que tudo o que podemos fazer para nos preservar a qualidade de vida, essa sim é, eu acho muito do que o Dr. Nuno Lança acabou de dizer, acho que é vital. Por um lado é a pessoa defender-se com todos os utensílios ou se diz, os gadgets que existem para trabalhar, cintas lombares e há outros apetrechos de protetores do punho, consoante o tipo de tarefa que a pessoa tem, que já sabe que são um utensílio essencial para aquela. Se eles foram desenvolvidos internacionalmente, é porque são úteis para isso. Portanto, fazer a tarefa sem os utilizar é meio caminho para que possa acontecer um acidente. Mas não esquecer que usar uma cinta, aquilo que nós devemos ter é a cinta por baixo da pele. Portanto, tudo isto que disse o Dr. Nuno Lança é essencial nos vários setores. É a pessoa que muitas vezes se queixa que não tem força para aguentar o peso do pescoço, porque de facto não trabalha, há a musculatura extensora do pescoço e toda a musculatura de suporte. É a pessoa que não consegue trabalhar à secretária porque tem uma dor enorme nas costas, porque não tem força suficiente para trabalhar num trabalho repetitivo, como falámos, que é trabalhar ao computador, e são as questões da coluna lombar, essas mais comuns, exatamente também pela pessoa muitas vezes estar mal sentada. Uma das coisas que eu digo é, muitas vezes até aos 30 anos, qualquer um de nós se senta o dia inteiro num sítio qualquer, nunca reparou que estava mal sentado. Mas a partir dos 30 anos a pessoa tem que começar a ser exigente consigo própria. Não, desculpa lá, esta cadeira não é adequada para mim, eu tenho que arranjar uma cadeira. Se eu estou aqui sentado uma série de horas, eu tenho que arranjar uma cadeira que seja adequada, que me tenha apoio dos braços, tenho que me levantar com frequência, não posso estar uma série de horas sentado. Portanto, há vários destes pequenos pormenores que nós temos que nos autodisciplinar para conseguirmos uma melhor qualidade de vida. Nem tudo é obrigação do empregador, muito cabe-nos a nós
cada um de nós organizarmos e lutarmos um bocadinho. O dia tem 24 horas para todos, é dentro destas 24 horas que nós temos que saber gerir o trabalho, a casa, a família e as atividades desportivas que sejam necessárias para preservarmos o bem-estar. Senão, todos vão ser prejudicados com isto. O trabalho, a família, o sono, tudo. E, portanto, eu acho que vale a pena optar pelo outro lado e tentar olhar e cuidarmos um pouco de nós. E basicamente era isto que tínhamos para dizer. Espero que a mensagem tenha chegado aí a esse lado. Sim, senhora. Aproveito a oportunidade, não só a Sagem do Dr. Mesquita, José Mesquita, nos ter convidado para organizar e para participar nesta sessão e agradecer ao Dr. André Barros e Nuno Lança o facto de terem também se organizado para estar aqui presentes e falarmos um bocadinho de um tema que é muito comum e com o qual nós lidamos no dia a dia. E obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.